Fala, galera, Quintela na área. Se inscreva no Flu Resenha, compartilhe todo o conteúdo dessa galera que merece muito, valeu? Vambora! Os 5 maiores presidentes da história do Fluminense. Tá aí a lista aí, cada um vai fazer a sua depois aqui. Ai, meu Deus. Essa lista é da inteligência artificial. É dos maiores. Tá boa essa lista? Cara, de técnico foi debaixo. vamos, vai botar Espera agora. pra tu ver essa então, cara. Vai rodar agora. Não é boa essa Tem que lista? esperar até acabar. Eu falei pra você a lista. Você tá com ela aí? Tá, falei. Então, Velho. você Fala vai... de cor. Não, então vamos falar. Vai entrar agora? Mas se for lista Bagre, A não gente vai bota. cortar aqui o microfone? A lista da inteligência artificial Não, aí. não bota a lista Bagre, Vai não. botar, mas é eles que fizeram, pô. Já falaram que essa inteligência é burra. Top 5 maiores presidentes Fluminense. Em quinto lugar, Silvio Kelly. Em quarto lugar, Oscar Cox. Em terceiro lugar, Mário Bittencourt. Em segundo lugar, Davi Fischel. Em primeiro lugar, Francisco Horta. Esta lista foi feita por uma inteligência artificial. O que você achou desta lista? Faça a sua e deixe nos comentários. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Horta. Deixa na parada aí. Deixa na parada aí. Devastador aí. Mário terceiro. Olha, tem um nome aí que eu coloquei no mesmo lugar, mas o resto... Eu vou começar aqui a minha, tá? Depois o Deus me livre aqui, dia cabecinha. Obrigado. Deus me livre mesmo, cara. Como que lista artificial é essa, cara? Que é isso? Cara, é um programa que o... Pô, aí sai um Bagre. aí, tá sai bom. um Bagre. Ele bota vários nomes e eles dão isso. É sorteio, né? Não é sorteio, não. Eles fazem uns cálculos lá doidos lá, sei lá. O algoritmo lá. A gente já tem um histórico péssimo de presidente, né? Botar 5 já é muita coisa, já tinha que botar 3 aí nessa lista. Eu coloquei aqui, vamos lá. Eu acho que muita gente vai fazer o que eu tô fazendo aqui, mas vamos lá. Eu botei o Oscar Cox em primeiro, que é meio que óbvio, né? Que ele é o fundador do Fluminense. Botei o Arnaldo Guinle em segundo, porque ele presidiu o Fluminense de 16 a 31. Tô seguindo, é o que eu escrevi aqui. Em terceiro eu coloquei o Davi Fischel, pelo momento que ele pegou o Fluminense. O Davi Fischel, pra mim, ele é fundamental. Aliás, eu não botei... Na realidade, eu botei pela ordem do período deles. Tá, eu não fiz pela ordem... Tá, deixa eu terminar aqui. Histórica, né? Então vamos lá. Oscar Cox em primeiro, como fundador do Fluminense. Arnaldo Guinle, que tem uma importância absurda. A família Guinle, porra, tinha terrenos no Fluminense. Inclusive, o campo do Paysandu, que o Flamengo jogou lá há muito tempo e tal. Inclusive o Flamengo, o segundo estádio que o Flamengo mais jogou foi Laranjeiras, tá, galera? O Vasco também, tá? O Vasco também. Eu tô falando do Flamengo que o Vasco não existe. Bagre? Bagre, completamente bagre. O terceiro, o Davi Fischel, pelo momento que o Fluminense, ele pegou a presidente do Fluminense no pior momento da história do Fluminense. Quarto, Manuel Schwartz. Inclusive tem o nosso nome lá no estádio Laranjeiras, ele foi o presidente do TRI, né, também. E em quinto eu botei o Silvio Kelly também. Eu botei o Silvio Kelly por quê? Você não botou Horta? Não botei Horta. Você não gosta do não gosto do Horta. O Silvio Kelly, ele foi presidente do Fluminense num período de 81 a 84. Então ele participou daquele timaço do tricampeonato, né? E ele foi o presidente que comprou o terreno que fez Xerém. O Silvio Kelly. Então, Xerém muito... Não, ele tocou Xerém. Ele é o cara de Xerém. Então por isso ele é o cara de Xerém. Ele é o cara de Xerém. Por isso que eu botei aqui Oscar Cox, Arnaldo Guinle, Davi Fischel, Manuel Schwartz e Silvio Kelly. E aí, o pessoal não tá vendo essa lista não, né? Que essa lista é devastada. A galera viu a lista aí. Não, mas essa lista tá pra mim, eu vou falar um pouco do que eu vi, né, cara? Pra mim, o primeiro aí... Aliás, vou botar o primeiro que eu não vi, na verdade, né? O Oscar Cox, né, que é o fundador do clube. Pra mim, em segundo lugar, Davi Fischel, que pra mim, dos presidentes que eu vi no Fluminense, o maior presidente da história do Fluminense, né? Vou botar o Manuel Schwartz também. Agora, por quarto e quinto, que é foda, cara. Aí fudeu. O Mário não tem nem que tá nessa lista, não tem nem que tá pra mim aí. Né? Bota o Horta aí, né? Que tem, mesmo eu achando que, não concordando com o negócio do troca-troca dele, mas é um presidente. E o Arnaldo Guinle, que você não botou. Não, então, o Arnaldo Guinle eu não mas vi, historicamente é foda. Historicamente eu também não vi, mas historicamente é foda. O cara tem importância. A gente tá falando por grandeza. Se você botar o ídolo do Fluminense é o Castilho. Bota o Arnaldo Guinle em quarto e o Horta em quinto por falta de opção. Porque é cenário devastador nosso de história do Fluminense. Eu tenho lista dos melhores e piores também. Tá? Tá. E agora... Vai a tua aí, ô. Deixa eu fachar. A tua. A minha é muito igual a sua, muda só no Horta que eu botei. Mas assim, eu botei aqui por época, né? Mas vou botar pela ordem, né, de importância. O Oscar Cox, o Arnaldo Guinle.
Aí, cara... Terceiro, Davi Fischer ou Cara, Manuel Schwartz? eu vou botar o Schwartz pela representação dele, Pesado, os títulos, né? ele foi muito pesado. Eu respeito. E o Fischer vem em quarto e o Horta em quinto. Pra mim, são os presidentes pra você destacar. O Fischer Eu você não botou boto o Horta... em quarto? O Fischer em quarto. O meu ficou o seguinte: Não, primeiro. é o fundador do Fluminense, Oscar Cox. Segundo lugar, o segundo fundador do Fluminense, Davi Fischer. Isso. Em terceiro lugar, eu coloquei o Arnaldo Guinle. Em quarto, Manuel Schwartz. E em quinto, Silvio Keller. A única coisa Rasquei uma área. foi a mesma da minha. A única coisa que você inverteu o Davi Fischer e o... O Mário seria o sexto pra mim. Você não gosta do Horta? Não gosto do Horta. Também não. O Mário também seria o sexto Não da é que eu minha não gosto lista. do Horta, tem nada contra a pessoa do Horta, mas assim, não é um presidente que me agrada. Por vários motivos, vai ficar aqui até amanhã falando. O principal motivo E pra o mim... piores, pode botar piores? Pode falar Deixa ele falar os os piores. piores. Primeiro, Álvaro Barcelos, por causa do champanhe. Segundo, Arnaldo Santiago, porque ficou o maior período de tempo que mais fudeu o Fluminense, desculpa o palavrão. Não, Arnaldo Santiago. Mas o Gil Carneiro supera. Não, mas eu acho que o Arnaldo Santiago foi pior, porque o Arnaldo Santiago, ele foi o principal responsável pela falência do Fluminense, que aumentou a dívida, foi o Arnaldo Santiago. Terceiro, Gil Carneiro. Quarto, Abade e quinto, Peter. São os meus 5 piores. Cara, Ué, assina tá faltando embaixo. gente nessa lista, não? Não, são 5. Assina embaixo. Botou 5. Cinco. Assina embaixo. Tem muito presidente. Assina A embaixo. gente tem um histórico horrível de presidente. a verdade Assina, é essa. assina embaixo. Então, entendeu qual foi a lógica? Álvaro Barcelos em primeiro, pelo champanhe. Sim. Segundo, Arnaldo Santiago, porque foi quem fez mais dívidas, foi quem triplicou, quadruplicou a dívida do Fluminense. Que era um médico tradicional do Fluminense, foi se meter nessa furada. Na realidade, em 87, a gente não devia nada, né? A nossa dívida foi equacionada pelo... Caramba, de vez em quando me dá esse branco. A nossa deu a minha dívida foi também. equacionada Foi o presidente pelo... pós-Schwartz. Não, Não, foi pós-Schwartz. É o Fabegito. Isso, O Fabegito Bem zerou. lembrado, Fabegito, O Fabegito zerou a dívida do Fluminense em 87. Em 95, o Arnaldo, o final do ano, a gente devia 25 milhões. A gente saiu de 0 para 25 milhões. Né? Então, o Francisco Laporte, sim, que foi eu comecei a ver futebol com o Laporte. Os títulos, quem me deu os primeiros foi de 69 e 70, foi com o Laporte. Mas sabe o que acontece? Eu não vi. Mas aí você vai falar, mas tu não viu o Cox e o Arnaldo Guinle, mas são caras historicamente pesados. Sabe a história, igual o Castilho quando eu vi jogar. Entendeu? Agora, mas também o Laporte também é forte. O Horta, assim, por vários motivos. O Horta é a máquina, cara. Por vários você não motivos. Gosta da máquina, mas a máquina que eu não gosto da máquina, beleza. Você tem antipatia. Não é antipatia, é um time que me poderia ter ido muito mais longe e não foi. E me decepcionou. Peguei 2 decepções muito grandes no Maracanã. Que foi a do Corinthians e a do Internacional. Era um timaço. Mas o nosso agora era um timaço também. Nossa, era um timaço. Entendeu? Então, e o Horta ainda tem uma agravante que ele foi ser dirigente do Flamengo, cara. Isso pra mim foi um checkmate, cara. Isso foi um checkmate. Mas aí você esquece a história. Esqueço. Fala. Não, só pra... Você entendeu a lógica? Assim, a lógica dos melhores foi essa que eu falei. E a dos piores, por quê? Porque o Álvaro Barcelos foi ridículo, ele fez o Arnaldo Santiago pela dívida, o Gil Carneiro, que é um merda mesmo, então a gente só fez merda, né? Que esteja queimando no fogo do inferno. Não fez nada. Não fez o nada. Abade, é o senhor. É incipiente. O Abade, o quarto, porque o Abade, pô... Eu não sei nem se é justo botar o Abade em quarto e Peter em quinto, porque acho que o Peter fez a cagada e o Abade... Cara, mas não dá pra botar os dois juntos, não, e o nosso atual cara, em se quinto não lugar, tivesse, não? se não tivesse a Unimed... Eu não boto o Mário. O Mário eu boto... Seria o Mário seria o meu sétimo. Pra mim seria o sétimo. Sexto maior? Sexto maior presidente. Pra mim seria o sétimo. Poderia botar o Lapora ali. Botava o Lapora e mas eu o acho Mário. que a importância do título da Libertadores, as 2 conquistas do Carioca... Foi um bicampeonato carioca. Gente, bem, a importância do título deixar uma uma coisa. coisa... As cagadas que faz no Fluminense e a dúvida no futuro do clube é outra. Não, Também, então, mas aí que tá, eu vou, olha só. Mas pra você botar como ruim, aí é pesado. A gente não pode desconsiderar os títulos, não dá a gente não pode considerar uma outra situação muito importante. Assim, deixar muito claro, isso é a prova de que não tem nada pessoal contra o Mário sem reconhecer as virtudes do Mário. A gente Mauro, tem que... eu te mandei uma foto aí, eu sou um crítico dele e as pessoas às vezes botam, você é hater do... Cara, eu não sou hater de ninguém, bicho. Sou um cara bem feliz na minha vida, justamente porque eu não sou hater de ninguém. Só que eu sei reconhecer as virtudes do cara. Pô, o cara, ele tem muito mérito. O cara tem mérito de ter ressuscitado ou praticamente fundado o marketing do Fluminense, que não existia. A gente tem loja em tudo quanto é lugar hoje em dia. Outra 30 e poucas lojas. O Fluminense tinha uma loja na Laranjeiras. Acho que são 35. Pra não dizer que eu sou hater, outra coisa que tem que reconhecer do Mário. Porra, o Acordo Civil Trabalhista, o cara utilizou a RCE, que é um instituto da SAF, na associação,
que fez um acordo, está cumprindo o acordo com a dívida civil trabalhista, que, de certa forma, desafogou o Fluminense. O Fluminense hoje não é um clube com penhora por causa disso. A gente tem que reconhecer. Quintela, olha isso aqui. Né? O que é isso aí? Fluminense no século XXI. Exatamente. Você tem o Caixão, que, para quem não lembra, a gente ganhou do Flamengo de 4-1. É bom lembrar, porque fica aquele negócio. Outro 4-1, 2005. 2005. É um negócio devastador. Não, mas olha só a quantidade de títulos. Flamengo. Em relação aqui. sim. Mesmo no período Unimed, a gente não conseguiu uma sequência de 3 anos levantando taça. É isso. Entendeu? E um bicarioca que não tinha desde 84. Então, assim, isso aqui. Calma aí, 2008, 2009 a gente chegou em finais mas é taça que importa aí. Mas Tudo tem bem, mas tem que ganhar. Você chegar numa final. Você chegar numa final, você pode ganhar ou você pode perder. Isso pode acontecer. 2005 é a mesma coisa. A gente chegou na final da Copa do Brasil em 2005. Mas o que importa é taça. Não, tudo bem, eu concordo contigo. Mas quando você chega Eu numa sou final... igual o Piquet. O segundo, pra mim, é primeiro dos últimos. Se a gente fosse vice da terceira em 2023, tanto do Bagre. Carioca quanto do... Bagre. Gente, Mas isso apaga o mérito do Mário? Não. Não, E nem apaga. os erros de 2024. Não paga, exatamente. Só que assim, Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é só outra que coisa. você não pode emitir isso, Gente, olha só. isso aqui. Se vocês fizerem um levantamento de qualquer período histórico de presidente do Fluminense, você vai ver que o Mário, a gente gostando ou não gostando de muita coisa errada que ele faz, ele é um dos mais vitoriosos, cara. Não tem discussão. Ó, teve o que foi Ele 19 não ganhou nada, presidente- 20 não ganhou nada, 21 não ganhou nada. Foram 3 anos sem ganhar. Ele entrou em 19. Ele entrou em 19. Meio do ano, né? No meio do ano. Aí ele teve Meio do 20 mandato, inteiro né? na pandemia. Deixa só 21 saindo da Ganhou uma pandemia. taça Guanabara, uma taça Rio aqui. Não, foi? ganhou, mas a Ganhou, gente e considera só o eu Campeonato sei. Carioca. Não, mas eu sei, mas ganhou. E ali ele ganhou esses três. Olha esse só, a quadro. gente tem que lembrar, assim, tudo tem um contexto. Tudo tem um contexto. Pode tirar. A situação que o Fluminense foi recebido por ele, eu não acredito, deixar muito claro, eu não acredito nesse negócio de reconstrução, isso é tudo balela, não existe reconstrução no Fluminense. O Fluminense não está quitando sua dívida, está só aumentando a dívida, isso tudo é história para boi dormir, isso não existe, tá, galera? Para deixar muito claro aqui. O que existe em termos de dívida é que o Mário conseguiu fazer um acordo para quitar a médio e longo prazo a dívida trabalhista, que é muito importante. A dívida que um clube nunca pode ter é trabalhista. No nosso país, você pode ser endividado com o que você quiser, menos dívida trabalhista. Dívida trabalhista um clube de futebol não pode ter, porque se tiver, vai ter penhora. Você pode ter dívida fiscal, você pode ter o que você quiser, menos trabalhista. O cara diagnosticou esse problema, montou uma estrutura no departamento jurídico e está pagando a dívida trabalhista. Essa é a única dívida que o Fluminense paga. É a única que o Fluminense paga. E todo ano é um sacrifício para pagar, porque é quase 100 milhões de reais de dívida. Mas isso é um mérito pra ele também. É um mérito. Isso é um mérito E outra pra coisa, eu ele também. lembro como se fosse hoje. Alguns queridos amigos aí. Mas a tributária paga também. Não, sim, mas eu digo que a trabalhista não pode não pagar. Mas paga todas. Não, Vilela, o cara paga juros de dívida. Não paga dívida nenhuma. Ele paga Enxuga juros. gelo. Não, sim, ele paga a dívida. Eu te falo porque se assim. não pagar nenhum juro, Não. Você lembra da coletiva? Aí vem as críticas. Eu te falo assim, Você ele lembra- paga a dívida, ele paga aquela duplicada do mês. Só que aí Não, mas deve. a trabalhista ele tá pagando porque tem um acordo pra pagar e Exato. ele tá pagando. Olha Porque só- senão já tinha tido penhora. O que eu quero. Só pra concluir. Não, conclui que Pra concluir, desculpa, pra concluir isso daí é o seguinte. Então, o que acontece? O cara tornou o clube viável. Só que a situação não é que é uma coisa extraordinária. A merda era tão grande, a situação era tão precária, que é aquela coisa. Lembra daquela. Vamos pensar no caso. Partindo pra política sem citar nomes. O cara pega uma cidade de interior que não tem nada. Cidade fodida. Não tem um hospital, não tem porra nenhuma. O cara chega, bota um hospital. Tem dinheiro pra caralho na prefeitura. Ele bota um hospital, reforma a praça, cria uma área de lazer, cria uma vila olímpica, fudeu. Ele é o melhor prefeito da história. Sim. É o que tá acontecendo. Exato, concordo O contigo. cara chegou ali, pegou uma terra completamente arrasada, né? Do Abade, pós-Abade. Pós-abate, pós-Flu Sócio, que também ele fez parte. Porque ele fez parte. Da Flu Sócio também, Exato, importante bem dizer lembrado, isso. é bom lembrar. Muita dessa dívida ele também ajudou, com contratações absurdas, como o Wellington Paulista e por aí vai, pra fazer o contraponto. Mas, de fato, o cara conseguiu ter esse mérito. Outra Salário coisa de jogador e de funcionário também, né, Quintela? Mas Sim, isso aí é Funcionário de mais que obrigação. clube. Não, mas apesar que é obrigação, essa mas não era. questão dos apesar que salários. tem que resolver o problema do FGTS dos funcionários, principalmente os pobres, os funcionários médios e Mas baixos. quando sai, na hora Não aqui tá tá legal isso zerado. aí. Mas na hora aqui tá zerado. Eu acho que tem esse problema só no FGTS. Eu acho. Tem, Não vou ganhar. tem. Mas os salários eu posso garantir pra vocês. Tem amigo que trabalha lá.
todo dia, toda vez que ele recebe, Vilela, acabei de receber. E já recebeu o 13º lá. Graças a Deus. Então é isso, galera. Vamos ser justos, né? Não, tudo bem, eu concordo contigo em relação a isso aí. Ele tem muitos méritos, tem. Mas o que me preocupa é justamente algumas coisas. Por exemplo, a porra da mentira dele que ele falava que o Fluminense estava pagando a dívida. E não estava pagando a dívida, Quintela. Você sabe disso. Não estava. Então por que ele fala que o clube estava pagando a dívida, você estava se organizando financeiramente, que Desde depois... o primeiro dia eu tô falando isso. Que ele deu depois uma entrevista falando que não estava, entendeu? É igual que fizeram a pergunta aqui. Cadê a porra do voto online? A porra do voto online virou o quê? Propaganda política. Na época da eleição ele foi e falou a mesma coisa que está acontecendo agora com a SAF. A mesma coisa que foi a reforma nas Laranjeiras. Sim, isso pra mim é uma vergonha não fazer. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. A reforma ele devia ter feito. Ele devia... A reforma nas Laranjeiras, a maior vergonha é o voto online. Ele tinha que ter feito. Bem. A reforma da Laranjeira tem que se movimentar para fazer. Potencial construtivo aí. Você tem que vender um terreno num lugar X, aí você recebe dinheiro, o Fluminense parece que são 200 milhões, seriam investidos 150 milhões na sede, com o estádio, com tudo, e 50 milhões para terminar o CT. Cara, a gente teve aqui... Essa é a informação, né? A gente teve aqui um Melão, mandar um abraço pro Melão. Melão é um abraço, Melão. É um cara sensacional. Podcast top com ele aqui. A gente até perguntou aqui pra ele sobre isso no voto online. Aí ele falou, falta vontade. Eu falei, cara, se a maioria do conselho é pró-Mário, então por que o Mário, qualquer coisa que o Mário for levar, vai passar. Aí ele falou justamente isso, falta vontade. Exatamente, falta vontade de quem? Precisamos falar? Cara, eu acho até que beneficiaria ele. Sim, claro. Eu acho até que beneficiaria ele, mas ele com algum medo de alguma coisa, não sei o que acontece. Porque ele foi muito contundente na campanha contra o Abad. É uma pena a gente não poder fazer voto online agora. É uma promessa de campanha minha. Aí ele perdeu do Abad, depois ele ganhou, né, a eleição. E não implementou, cara. E de novo na outra eleição não implementou. E agora de novo não vai implementar. Eu não vejo em que pode prejudicar isso ele. Eu também acho. É loucura total. Loucura acho que ele total. ganharia do mesmo jeito. Fala, galera do Flu Resenha. Se você chegou até aqui, curte, compartilha e siga o nosso canal. Nossa voz tricolor. Uma produção